Fale na sua mente agora para o Senhor como que você se encontra. Ninguém precisa saber, o seu vizinho da esquerda nem da direita. É você e Deus agora. Trabalhe a sua mente agora com o Senhor. Leva a sua mente agora ao Senhor e se apresente para Ele. Não espere o primeiro louvor que vai tocar. Não espere a primeira palavra de oração, a palavra lida que nós vamos ler daqui a pouco. Mas fale para o Senhor como que está o seu estado. Se há uma ação demoníaca, repreenda agora. Se há uma ação do inimigo tentando parar a sua fé, se há uma ação do inimigo que todos os dias, todas as manhãs vem na sua mente dizendo que você não é capaz, que você não vai chegar a lugar nenhum, dá um basta na voz do inimigo agora e ouça a voz do seu Deus, que diz: você pode, tudo é possível, eu faço nova todas as coisas na sua vida. Aonde o inimigo está dizendo não, o seu Deus está dizendo sim. E o inimigo vai batendo em retirada, na proporção que você vai se apresentando para o Senhor, o inimigo vai se afastando de você. A voz negativa vai indo para longe, o sentimento de derrota vai se afastando, o sentimento de impotência vai se afastando, porque você está confiando no Senhor. E quando você confia no Senhor, você pode todas as coisas. Não tem principado que se levante, não tem nenhum domínio de nenhuma hóstia espiritual, demoníaca, satânica, que pode atrapalhar a sua fé. A única coisa, meu irmão, que pode te atrapalhar é você mesmo. A única coisa que pode te roubar a sua conquista, a sua vitória, é você mesmo. Então, nesse momento, entra na presença do Senhor e fala: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, eu preciso de um milagre. Tu és o remédio, Senhor. Tu és o remédio. Isso, irmão, fale para Ele. Fale que Ele é o remédio. E fala em que área da sua vida você precisa mudar. Mas sozinho você não vai conseguir. Tem as forças negativas que vêm te parar. Tem o seu eu que vem te parar. Tem o sistema que vem te parar. Mas a voz do Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Na sua fraqueza eu te faço forte. Aí agora, irmão, olha aquela área que você está se sentindo fraco. Olha aquela área que você está se sentindo incapaz. Olha para dentro de você e fala: Senhor, nesse ponto eu estou fraco, nesse ponto eu ainda estou fraca, nesse ponto eu ainda penso em parar, eu ainda penso em desistir, mas por uma palavra do Senhor, eu vou me fortalecer nessa noite. Então usa o pastor nessa noite como voz do Senhor na leitura da palavra. E eu vou entender que o Senhor está falando comigo nesse momento. Então, meu irmão, pega esse momento aí agora e fale com o Senhor. E eu quero que cada um aí se avalie, reconhecendo como você é, sendo sincero, fazendo uma análise da sua personalidade. Se você tem sido fraco diante do problema, reconheça isso. Esse é o tema da mensagem de hoje. Quem é você? Quem é você? Você precisa se conhecer, meu irmão. Você precisa se conhecer com sinceridade. Não esconda o seu ponto fraco. Não esconda reações orgulhosas. Faça uma análise do seu eu. Faça uma análise. Todo mundo se analisando. Será que eu sou uma pessoa covarde? Será que eu sou uma pessoa fraca? Pessimista? Ansiosa? Quem sou eu? Isso é importante, irmão. Encarar a nossa realidade
e tomar uma atitude em relação a essas marcas negativas que nós temos. Quem quiser vencer tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Tem que reconhecer que está fraco diante da prova, nervoso, incapacitado. Mas não é para você desistir. A prova não é para a gente desistir. A prova é para que nós possamos superar. Nós possamos superar. Então se identifique agora. Procure saber quem é você, sinceramente. Não coloca um retoquezinho, não, mas eu sou assim, mas eu sou assado por outro lado. Não, eu sou defeituoso, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa vaidade, então eu preciso me corrigir. Eu estou me enxergando, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho que ser curado, eu tenho que melhorar, eu tenho que passar nessa prova. Eu não posso ser consumido pelo medo, eu não posso ser consumido pela dúvida, pela fraqueza. Eu preciso reconhecer a minha condição e encarar a minha realidade. Quem é você? Quem é você? Será que você se conhece? Ou será que você é um mascarado? Será que você identifica a sua personalidade ou ela está produzida, reproduzida, melhorada, editada? Tem muita gente com a personalidade editada, porque não é a realidade. A verdadeira realidade está oculta. Oculta porque você não quer encarar a sua condição, você não quer encarar o seu erro, você não quer encarar o seu defeito, você não quer encarar a sua mania, você precisa mudar, mas você muitas vezes não é sincero. Você se julga melhor do que você é. E é bom saber quem somos, irmãos. Peça a Deus para te mostrar quem você é. Peça a Deus para te dar coragem para dizer e apontar a sua marca negativa. A sua marca negativa, não esconda, não esconda. Não esconda as rugas. Não esconda. Não esconda, não tente ser mais bonito. Não tente esconder as marcas, os defeitos, principalmente eu falo dos defeitos. Eu quero que você identifique os seus defeitos. E é isso que Deus identifica, Deus mostra através das missões que Ele muitas vezes estabelece, as provações da nossa vida, as dificuldades que nós passamos, as crises que nós enfrentamos. Para quê? Para que nós possamos nos conhecer em primeiro lugar. E tenhamos disposição para mudar, tenhamos disposição para ser transformados. Quem quiser vencer, vai ter que se conhecer. Quem quiser vencer, vai ter que ser conforme a vontade de Deus. Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Você se analisa e vai dizer que não tem feito. Por isso que muitas vezes você não passa na prova. Deus, Ele quer te abençoar, mas muitas vezes você não está preparado para receber a bênção. Porque está faltando encarar a realidade e querer se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja corajoso. Deus quer que você seja equilibrado. Deus quer que você confie na hora da dificuldade. Mas muitas vezes a dificuldade vem, irmãos, e nós nos encolhemos de medo,
duvidamos de Deus, ficamos desesperados. Então procure saber quem é você. Quem é você? Será que você tem sido medroso, covarde, apreensivo demais, ansioso demais? Será que quando a prova vem, a dificuldade vem, uma questão é apresentada, você não sabe discernir espiritualmente? Nós nos alteramos muito, irmãos. Nós deveríamos reagir de uma forma mais confiante nas provações da vida. E Deus ensina isso. Deus quer te disciplinar para que você seja uma pessoa mais firme. Deus, Ele quer te preparar para te abençoar. Deus, Ele quer te preparar para o sucesso, para a prosperidade espiritual. Uma pessoa que saiba lidar com tudo que aparecer, porque tem experiência. Tem experiência porque foi provado e aprovado. Não tem como um homem ser reprovado e querer ser aprovado. Se você foi reprovado, você tem que entrar na recuperação. Veja se você é aprovado ou se você é reprovado. Encare a sua realidade. Digam glória a Deus. Abra os olhos, irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Quem eu sou? Olhe para cá agora. Quem é você? Quem é você? Qual é a minha personalidade? Qual é a minha reação? Como que eu reajo? Quais são os meus sentimentos diante dos problemas da minha vida? É nesse sentido que eu quero que vocês se avaliem e se identifiquem. Glória a Deus. Nós precisamos, irmão, nos identificar para quê? Para poder se corrigir. Se você não identificar o seu problema emocional, psicológico, a sua ansiedade, o seu estado de ansiedade, se você não se corrigir, você não consegue ser abençoado, você não consegue avançar, você não consegue crescer, porque a deficiência está aí. E muitas vezes o problema nosso é que nós escondemos a nossa deficiência. Nós guardamos os nossos defeitos, as reações que muitas vezes deveriam ser diferentes, nós reagimos de uma forma errada e não fazemos nada, irmãos, para mudar. Essa é a questão. O que Deus, pastor, por que Deus permite certos tipos de situações na nossa vida? Para a gente saber como nós somos, para que a gente possa se conhecer. Você só se conhece de fato e de verdade quando você é apertado, quando você passa por uma crise, quando você enfrenta uma doença, quando você tem um desafio na sua vida. Aparece um desafio e vamos ver como que você vai reagir. Tem gente que se acovarda, tem gente que parte para cima, tem gente que age de uma forma prudente e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai ganhando terreno e conquista. Amém, irmãos? Eu quero que vocês se identifiquem. Quem sou eu? Porque nessa passagem que nós vamos ver aqui hoje, Moisés retratou o povo de Deus e mostrou como que eles reagiram. Mostrou como que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Mas por que, pastor, que Deus permitiu humilhação, dificuldade,
por que Deus fez o povo passar por tanta coisa? Para que o povo primeiro desse valor a Deus, mas principalmente, irmãos, que o povo conhecesse o próprio defeito. Eu só consigo avançar na minha vida quando eu me supero. Não são nem as pessoas que estão bloqueando a minha bênção ou não, sou eu mesmo. Eu não alcanço a bênção por falta de capacidade, por falta de preparo. Eu não passei na prova, então não tem como. Eu queria, pastor, crescer, mas você não pôde crescer porque você não tinha condições. Mas a questão qual é? É saber onde está a minha deficiência. Essa é a pergunta que eu fiz no início do culto. Quem sou? Quem sou eu? Quem sou eu em que sentido? Para que eu faça uma análise do meu eu, sem pôr e nem tirar. Não é quando você vai lá na internet, vai botar uma foto sua, aí você tira uma foto natural, é igual, aí aparece aquela barriga grande, aí você fala, não, essa foto aqui não está boa não. Aí você quer que faz um Photoshopzinho, tira a barriga, aí você vai lá, bota no programa do Photoshop, aí vai tirando a barriga. Se tiver uma ruga aqui, um pé de galinha, você tira. O cabelo não está bom, está meio esculhambado, você vai lá, coloca aquele cabelo bonito. Aí quando a pessoa olha, ela está olhando uma pessoa que não é você. Muitas vezes, irmãos, nós produzimos uma imagem, nós produzimos uma personalidade que na verdade nós não temos. As fraquezas estão escondidas, os medos e as tensões estão escondidos, e por eu esconder os meus defeitos, eu não consigo o quê? Eu não consigo crescer, eu não consigo avançar. Por quê? Porque eu não tive coragem de encarar a minha realidade, eu não tive coragem de me corrigir, eu não tive coragem de me aperfeiçoar, eu não tive coragem de melhorar, porque quando a prova veio, eu escondi a minha deficiência, eu reagi de uma forma infantil. O problema merecia mais estudo, o problema merecia mais conhecimento, mais disposição, mais maturidade, isso te faltava. Mas o que a gente faz? Nós preferimos nos aborrecer, nós preferimos reclamar da vida, nós preferimos transferir para outra pessoa a responsabilidade, mas nunca assumimos que nós temos defeitos. Mas também, eu posso até esconder, mas o problema é que eu fico parado naquele estágio da minha vida. Eu não consigo ir adiante. Por isso que muitos casamentos não estão mil maravilhas. Por quê? Porque os casais, eles não identificam os seus defeitos. Para quê? Para melhorar a condição da relação. Reconhecer o erro. Quem sou eu? Quem é você? E foi essa provação que Deus submeteu Israel no deserto. Dificuldade, disciplina, humilhação. Para quê? Para que Israel se conhecesse. É isso que a palavra de Deus nos submete. Ela nos submete, cada mandamento é uma provação. E quando eu digo que eu não faço, irmãos, eu já perdi na prova. Quando eu desobedeço, eu já perdi na prova. E isso não vai permitir que eu tenha progresso espiritual. Por quê? Porque eu estou estagnado, eu não estou querendo superar a minha desobediência, eu não estou querendo superar o meu defeito. Glória a Deus. Então nós temos que nos tornar tudo aquilo que nós podemos ser em Cristo Jesus. A palavra diz que nós fomos chamados para sermos transformados à imagem e semelhança de quem? Do Filho amado. Amém? E para isso nós precisamos identificar o nosso erro. Abram em Deuteronômio capítulo 8. Digam glória a Deus.
Feche seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, o Senhor é a nossa direção. A Tua palavra diz que não há nada em nós que possa nos justificar, meu Deus. Nós não temos nada de bom. E o pior de tudo, meu Deus, que muitas vezes nós conservamos os nossos defeitos escondidos, que é o pior. Nós não colocamos, não expomos, não nos convencemos dos nossos pecados. Então eu te peço nesta oração, meu Deus, principalmente em relação à imagem interior, em relação, meu Deus, às nossas reações, aos nossos pensamentos, que nós possamos, meu Pai, desfazer de tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que faz parte da natureza humana defeituosa, porque a natureza humana é defeituosa, o homem ele tem pecado, e ele deve, diante da palavra de Deus, identificar o seu pecado, identificar a sua fraqueza. Nos conceda isso, Espírito Santo, leve-nos ao arrependimento reconhecendo os nossos defeitos, reconhecendo as nossas manias, o comportamento errado, orgulho, vaidade, situações que não permitem, meu Deus, que nós venhamos a alcançar, desfrutar do melhor que o Senhor oferece. Porque o Senhor é tão fiel para cumprir que o Senhor jurou que as promessas seriam cumpridas. O Senhor jurou pelo céu, o Senhor jurou por tudo, meu Deus. Que as tuas palavras, elas não voltariam vazia, mas nós precisamos encarar a nossa realidade, nós precisamos encarar os nossos defeitos, tomar a palavra de Deus, lembrar da palavra de Deus, ouvir o Senhor. Conceda-nos fé, meu Pai, conceda-nos um coração sensível e não um coração duro. Retira o coração duro, o coração teimoso, o coração enganador. Tem muita gente, meu Deus, que está sendo enganado pelo próprio coração. Tem muita gente que não abriu, não permitiu que a graça que oferece um ouvido espiritual, a graça que oferece um coração obediente, muitas vezes nós recusamos a obediência, nós recusamos ouvir, nós recusamos, meu Deus, lembrar da tua palavra. Então nessa hora, Pai, nos ajude a superar nossas deficiências, que nós possamos saber quem somos e identificarmos os nossos defeitos, nossas fraquezas, pela tua palavra, meu Deus, porque eu sei que não há em nós uma capacidade, mas a palavra de Deus, ela é uma espada que penetra. Que a igreja possa ouvir a tua palavra, que a igreja possa ter um discernimento espiritual, uma concentração em Deus, para que desenvolva, para que cresça, para que supere, porque o treinamento do Senhor é o mais apropriado, e o treinamento do Senhor é pela palavra. O treinamento do Senhor, meu Deus, é um treino pela obediência. Quem obedece, supera. Quem obedece, supera o treinamento. Mas quem desobedece, o treinamento é
prolongado, o treinamento é pesado, o treinamento é cansativo, o treinamento é exaustivo. E tem muita gente que já está exausta, cansada, não está suportando. Mas sabemos, meu Deus, que a culpa não é do Senhor, é porque nós não obedecemos para progredir. Ensina-nos a obedecer, abra o nosso entendimento, abra a nossa sabedoria, que seja espiritual, o entendimento, a sabedoria, a visão, os ouvidos. Tenhamos sim, Senhor, um senso crítico em relação às nossas reações negativas, e essas reações negativas sejam corrigidas, sejam eliminadas. Se houver desânimo, se houver fraqueza, se houver desespero, se houver medo, nós possamos eliminar tudo isso, porque o Senhor dará condição, e nós vamos confiar e depender do nosso Deus. Nós vamos nos preparar para ser abençoados pela fé na Tua palavra, recebendo a disciplina, a responsabilidade para o sucesso. Obrigado, Senhor. Toda a igreja diga graças a Deus. Irmãos, Deus ele chama a atenção de Israel em 3 elementos essenciais para que Israel conquistasse e desfrutasse a terra prometida. O primeiro ponto é ouvir a palavra. Quem vem na igreja e não quer ouvir a palavra, está perdendo tempo. Glória a Deus. Olha para cá, por favor. Você tem que ouvir a palavra. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pastor, ouvir a palavra. Segundo, se lembrar da palavra. Ouvir é fácil. Você ouve porque você tem ouvido. Agora, segundo, você tem que fazer o quê? Se lembrar. Eu falei, já teve gente que esqueceu. Eu tenho que ouvir, depois eu tenho que o quê? Me lembrar. Eu não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer da palavra, pastor. Eu tenho que ouvir a palavra. Eu tenho que me lembrar da palavra. Porque a palavra, ela me coloca na posição correta. E o terceiro ponto, obedecer. E esses 3 elementos, eles continuam hoje, irmão, na nova aliança. Esses 3 elementos, ouvir, lembrar e obedecer, continuam hoje na nova aliança, continuam hoje para uma vida cristã bem-sucedida. Por quê? Porque a orientação de Deus, ela é fundamental. Como que eu vou vencer se eu não tenho um plano? Ou se o meu plano não é tão eficaz? Mas eu tenho um Deus que é todo o quê? Todo poderoso. Eu tenho um Deus que ele é onipotente. Eu tenho um Deus que é onisciente. Eu tenho um Deus que sabe tudo, sabe de todas as coisas. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Por que não ouvi-lo? Por que continuar com os preconceitos? Por que continuar com certos tipos de reações? Se eu tenho um mandamento que vai me dar condição de superar a prova. Se eu tenho um mandamento que me dá uma condição disciplinar de vencer, diga glória a Deus. Eu tenho que ouvir, irmãos, pastor, eu tenho que ouvir, eu tenho que obedecer, eu tenho que me lembrar da palavra de Deus. Como que eu vou andar nesse mundo? Como que eu vou progredir? Como que eu vou avançar? Como que eu vou ter proteção? Como que eu vou ter provisão de Deus se eu não quero ouvir a palavra de Deus? Cuidado com a religião, irmão. Esse negócio de ficar vindo na igreja, mas não ter essa concentração na voz do Senhor. O alimento espiritual, ele é muito mais importante do que a comida.
Pastor, mas o homem não vive sem comer. Mas comer você pode comer qualquer coisa. Um pão com salame mata a fome. Amém? Mas o pior é quando o homem não tem instrução. Se ele não tiver instrução, ele não vai sair do pão com salame. Então o importante não é a comida. Não é mais importante a comida. Essa sobrevivência diária que é muitas vezes uma das coisas mais preocupantes. Ao invés da pessoa se preocupar com a sobrevivência diária, que ela se preocupe em se preparar melhor para sobreviver, que ela se preocupe em adquirir capacidade, para não ficar nessas perguntas: o que eu vou comer hoje? Como que vai ser o meu dia hoje? A gente já levanta, irmão, sem saber o que fazer. Nós já nos levantamos da cama ansiosos. Eu estou falando que eu já passei por isso. A pessoa levanta da cama tonta. Por quê, pastor? Porque está desorientado. Não tem provisão, não tem segurança, não tem preparo, não sabe como que vai andar, porque está sem o quê? Está sem a direção de quem? Está sem a direção de Deus. Aí você é cristão, mas você vem na igreja para 1000 coisas, mas você não vem para ouvir a palavra, você não vem para se lembrar da palavra, você não vem para obedecer a palavra. Amém? Eu preciso ter uma boa memória. É fundamental que eu me lembre, pastor, eu preciso ter uma boa o quê? Uma boa memória. Moisés, ele ordena ao povo de Deus a se lembrar do que eles passaram. Eles iam entrar na terra prometida. Moisés diz: se lembrem de como vocês passaram no deserto, lembrem da forma que vocês reagiram. Procurem lembrar e fazer essa análise, para que vocês não cometam os mesmos o quê? Os mesmos erros. Irmãos, nós repetimos os nossos erros, não passamos no treinamento. Por quê? Porque repetimos nossos erros. As provações são prolongadas, porque você repete os seus o quê? Os seus erros. Lembre-se disso. Pastor, que vida! Tem hora que fala isso? Que vida, dá vontade de acabar com tudo. Mas é porque você não está progredindo. Mas por que você não está progredindo? Porque você está repetindo os mesmos o quê? Os mesmos erros. Você não conseguiu entender a prova. Você não conseguiu entender o que está acontecendo na sua vida. Mas também você não procurou entender. Mas também você não procurou conhecer o seu defeito. Mas também você não procurou conhecer aonde você está errando. Porque é por isso que Deus permite certas coisas, irmãos, para que a gente tenha experiência, adquirir experiência, ter paciência, saber esperar e confiar em quem? E principalmente confiar em Deus. Então Israel precisava lembrar os ministérios de Deus, lembrar o que Deus preparou, lembrar como que Deus trabalhou na vida deles. Para quê? Para que eles pudessem amadurecer. Porque eu só vou amadurecer, irmãos, se eu passar na prova. Amém? Diga glória a Deus. Não adianta você dizer que tem experiência na vida, com a vida toda arrebentada, casamento destruído, finança destruída, sem esperança. Eu não vou querer aprender nada com uma pessoa igual a essa. Eu não vou querer aprender algo com uma pessoa que não está sabendo nem para ela, que não está sabendo viver. Mas eu vou aprender com quem realmente progrediu. Eu vou aprender com pessoas que realmente mostram que superaram. Essas pessoas são referências, sim, muitas vezes nossos pais. Eu tenho que ter um conselheiro, mas um conselheiro que realmente me mostre que ele tem capacidade. É uma pessoa, pastor, madura, é uma pessoa preparada.
E Deus queria que Israel reconhecesse suas falhas do passado, porque eles iriam tomar posse de uma grande bênção que era a terra prometida. Mas a terra prometida também tinha suas tentações. Então Israel precisava focar sim os olhos em Deus para quê? Para que ela não derrapasse. Quando nós focamos os olhos em Deus, pastor, vai vir a pista escorregadia, mas eu vou ficar firme, eu não vou derrapar, por quê? Porque eu vou permanecer firme no Senhor. Diga glória a Deus. Esse era o propósito. O que Deus tem planejado para nós? Será que nós estamos nos adequando? Nós estamos procurando buscar a disciplina para alcançar o que Deus tem preparado para nós? Porque aquilo que você está desejando alcançar vai precisar de disciplina, vai precisar de planejamento de ação, procedimento, para quê? Para aumentar, para crescer, para superar. Amém? Eu tenho que ser uma novidade a cada dia. Eu não posso amanhecer o dia, irmãos, mesmo dia de hoje, com o mesmo pensamento de ontem. É bom que todo dia a gente tenha um pensamento progressivo. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente hoje para marcar o meu dia. Eu tenho que bater uma meta hoje. Eu tenho que superar alguma fraqueza minha hoje. Hoje eu tenho que resolver um problema. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente só vai acumulando problema, só vai acumulando dificuldade, só vai se cercando de embaraço. Daqui a pouco você diz que essa vida não vale nada. Mas por que? O culpado somos? Culpados somos nós. Culpados somos nós que vimos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, Wilson, nós não corrigimos. Aí você não tem como ir aonde? Você não tem como ir à frente. E era isso que Moisés estava querendo evitar. Mas ele faz Israel se lembrar do treinamento que ele tinha recebido no deserto. Por que o deserto prolongou tanto? Por que o treinamento do deserto foi tão prolongado? Porque Israel foi reprovado várias vezes em várias provas. Por que endurece tanto a minha vida, pastor? Por que muitas vezes eu não estou tendo satisfação, eu não estou tendo prazer? Porque você está perdendo em toda provação. Em todo treinamento você está sendo reprovado. Em toda prova você está sendo reprovado. Então Moisés, ele manda o povo olhar para Deus. Ele exorta o povo a observar, a se lembrar, a guardar e a fazer a vontade de Deus. Por que a gente fala de Deus aqui? Porque Ele é o propósito do nosso culto, Ele é a nossa referência, irmãos. Deus é perfeição, Deus é Pai, Deus é amor. Vale a pena, pastor, seguir ao Senhor? Claro que vale. Pelo que Jesus Cristo fez por nós, nós não temos como duvidar de Deus. Nós devemos ter essa maturidade, essa visão de nos entregarmos ao Senhor de todo o quê? Confiar. Não, eu vou confiar no Senhor e pronto, e acabou. Eu vou guardar a palavra dEle, eu vou cumprir a palavra dEle. Não é só crer não, irmãos. Não é só crer não, mas eu preciso também obedecer com fé. Moisés diz aqui nessa palavra que eles tinham que guardar os mandamentos de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é orientador. Você desenvolve, olhe para mim, você desenvolve personalidade quando você se concentra na palavra, quando você crê na palavra, quando você pratica a palavra. Irmão, vou te adiantar, pode ser um doutor formado em Harvard, se você tiver o evangelho, você é muito mais do que ele. Porque aqui é sabedoria espiritual, lá é ciência humana. Aqui não, aqui é sabedoria superior. Quando se fala de coisas espirituais, nós estamos muito acima. Aqui se fala de uma sabedoria que o mundo não pode dar.
Apesar de você querer cruzar muitas informações do mundo com a Bíblia, mas só que a Bíblia é muito o quê? A palavra de Deus é muito superior do que qualquer ensinamento humano. A palavra de Deus, ela engole a ciência, ela engole a física, ela engole a química, ela engole a matemática. Sim ou não? É só você prestar atenção, pastor, a palavra de Deus engole a matemática. Eu já vi. Porque ali 2 e 2 não são 4. Na matemática não, na matemática se não for 2 e 2 são 4, está errado. Mas Deus não, Deus ele faz como ele quer. Menos para Deus é mais. Sim ou não? Menos para Deus é mais para Deus é menos. Exército com milhares de homens, carros e cavaleiros perderam a guerra para menos soldados. Então quer dizer que Deus ele é muito o quê? Deus é muito superior, irmãos. Por isso que seguir, não, pastor, eu fiz a conta aqui, pastor, eu já fiz aqui a minha matemática, mas o julgamento final é de quem? É melhor você colocar, ter seu diploma, amém. Doutor, advogado, juiz, gerente de banco, amém. Mas coloca Deus em primeiro o quê? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Procure seguir o Senhor, procure observar o Senhor, procure se lembrar dele, guardar a palavra dele. Para quê, pastor? Para que você possa viver. Deus colocou até a multiplicação em função da obediência. Deus colocou a multiplicação dos seres, mas ele disse que era preciso obedecer. É fundamental, irmãos. Ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus é fundamental. Israel deveria se lembrar da lição. Olha o que diz aí, Deuteronômio 8:1. Todos os mandamentos que hoje vos o quê? Vos ordeno, guardareis para os fazer, para que o quê? Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos o quê? Deus estava falando aqui de um sucesso. Não importa se na terra prometida eles iam encontrar grandes adversários, não importa se eles tinham recursos, Deus estava querendo que eles vivessem na dependência. Amém? Trazendo isso aqui para os dias de hoje, o que Deus está falando? Se você ficar concentrado em Deus, você supera toda a adversidade espiritual. Nós estamos falando aqui de uma guerra espiritual. Israel ia entrar numa guerra espiritual, mas ela precisava se lembrar de Deus, porque se ela se lembrasse de Deus, se ela guardasse a palavra de Deus, ela ia viver. Terra prometida, irmão, não era um presente fácil, não. Terra prometida causava terror. Terra prometida causava reações terríveis, porque ela era uma terra boa, era uma terra que manava leite e mel, mas era uma terra cheia de inimigos, era uma terra cheia de um povo perverso, um povo maldoso. E num dado momento Israel teve medo de entrar na terra prometida. Mas aqui Moisés faz com que eles se recordem de como eles reagiram no passado, para que eles não cometessem o mesmo que. Eu quero dizer que você quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Mas você tem que se preparar para a bênção. Pastor, eu quero ser curado. Pastor, eu quero melhorar minha vida, eu quero restaurar minha relação. Mas você tem que se preparar. Se preparar de que forma? Se conhecendo. Se preparar de que forma? Vendo qual é a sua reação negativa diante de certos tipos de treinamento da vida. Como que você reagiu diante dessa situação? Você não soube reagir. A primeira coisa que você fez foi o quê? Recuar. Tomar uma decisão precipitada. Mas não procurou entender a prova. Peraí, aonde que Deus quer me levar?
o que Deus quer fazer. Como que eu deveria reagir para a glória de quem? Para a glória de Deus. E aí você vai encontrar a solução do seu problema. Diga glória a Deus. Israel deveria se lembrar da lição que eles receberam. Pastor, qual é a lição que Deus está pretendendo para mim aqui? Discernir qual é a lição, entender o que eu estou enfrentando. Amém? Será que você está entendendo o que você está enfrentando? Vida sentimental complicada, depressão, não estou entendendo. Então você não vai poder passar na prova. Discernir qual é a lição. Como que eu vou reagir a essa prova da minha vida? Aí que está a questão. Porque a vitória vai depender da reação. Eu quero crescer. Eu quero prosperar. Eu quero melhorar o meu negócio. Você sabe qual é a reação que você tem que tomar? Ou você está como uma criança? Ou você é ignorante no assunto? Então procure entender a lição. Procure entender o seu problema. Procure saber o que Deus quer te ensinar com isso. O que Deus quer ensinar. Quantos ensinamentos eu tive com a minha esposa no casamento? E nós estamos aprendendo até hoje. Apanhamos um bocado já. E a gente apanha ainda. Mas são lições de quê? Da vida. Lições da vida permitidas por quem? Permitidas por quem, irmãos? Permitida por Deus. Mas para quê, pastor? Para a gente sofrer? Não, para a gente crescer. Para quê? Para a gente amadurecer. Para quê? Para a gente ser abençoado. Melhorar a condição. Melhorar o ambiente da casa. Melhorar o ambiente do trabalho. Estabilizar a empresa. Aí você pode abrir esse leque para todas as áreas da sua vida. Essa religião, ela vai te dar uma visão ampla. Em tudo, pastor, em tudo eu tenho que saber reagir corretamente. Porque Deus sabia o que Israel tinha no coração. E na hora que a prova vem, é justamente o que Deus quer que você saiba. Como você vai reagir? É justamente o que Deus quer, que você dê uma cabeçada e reconheça que você deu a cabeçada errada. Para quê? Para você aprender aprovação, com aprovação e superar. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu tenho que aprender a reagir corretamente. O coração é enganoso, irmãos, mas Deus é verdadeiro. O coração é enganoso, mas Deus é fiel. Eu agi pela emoção, errou. Eu agi pelo sentimento. Eu fui temperamental, eu fui precipitado, errou. Você deveria procurar a reação correta. Você deveria reagir de forma conveniente. Por isso que até hoje a prova continua, a dificuldade continua, a prova está exaustiva, cansativa. Você talvez já botou até uma pedra em cima do problema. Deixa como está. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Mas por que você botou a pedra? Porque você não aprendeu, você não se conheceu. Amém? Deus, Ele prova, pastor. Deus prova. Como? Te dando lição. E a sua reação revela o que há dentro de você, o seu defeito. Eu não estou conseguindo resolver. Você não está conseguindo resolver porque você não conhece. Você não está conseguindo resolver porque você está reagindo o quê? Está reagindo o quê? Errado. Está reagindo errado, irmão. Está reagindo errado, está concluindo errado, está pensando errado. É difícil de admitir isso. Eu já fiz de tudo. Não fez, não. Se tivesse feito de tudo, tinha resolvido. Pastor, mas como é que pode isso? Era o que Deus queria, irmãos, que Israel conhecesse o próprio quê?
próprio quê? O próprio coração. Moisés falou assim, ó, vocês vão ter que se lembrar do que vocês passaram. Lembrem das necessidades que vocês passaram. Lembrem da prova que vocês passaram, das tensões. Lembrem como vocês reagiram com a fome, como que vocês reagiram com a sede, como que vocês reagiram com o cansaço. O que aconteceu com Israel? Quando vinha a prova, o que acontecia com eles? Ficaram irritados. Começaram a reclamar de quem? Eu pergunto, olha para mim, minha filha, levanta a cabecinha. Está certo isso, você reclamar com Deus? Ou é melhor você pedir ajuda a Deus? Ou é melhor você confiar em Deus? Ou é melhor você se concentrar em Deus? Será que essa reação é correta? Se aborrecer, se irritar, desistir, ficar ansioso, ficar com medo, jogar tudo para cima? Moisés fez com que Israel lembrasse desse tipo de comportamento. Porque se isso não fosse superado, irmãos, a terra prometida não ia valer o quê? Não ia valer nada. Eu vou continuar sofrendo, apesar de Deus estar me oferecendo o melhor. Deus me oferece o melhor, mas eu não consigo alcançar. Por quê? Por causa da minha deficiência. Como que um deficiente pode ser abençoado? Como que uma pessoa que não entende do assunto pode prosperar? Covardia isso, não é? É covardia uma pessoa crescer se ela não entende do assunto, enquanto que o outro que entende vai perder para você. Não tem cabimento isso. E a mesma coisa são as coisas de Deus. Se você não entender das coisas de Deus, isso aqui vai ser um tormento. Eu tenho dito isso aqui. Tem muita gente que piora quando entra para a igreja. Piora por quê, pastor? Porque interpreta errado a palavra. Piora a vida por quê? Porque ouve o ensinamento errado e recebe o ensinamento errado. E se recebe o ensinamento errado, na hora do problema, minha filha, vai reagir errado. E quando reage errado, não tem solução. A irmã chegou aqui, pastor, meu marido está isso, está aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou separar. Aí eu falei, e aí, você quer ouvir mais o quê? Você já deu a sentença? Você quer o conselho? Não, porque Jesus disse que se for traição com ato sexual ilícito, eu tenho direito ao divórcio. Eu falei, você é uma legalista, tá bom, então segue a lei, segue a palavra. Você está certa, você conhece tudo. Eu falei, eu acho melhor você subir para o altar e eu sentar no banco para te ouvir. Eu tenho que entender qual é a lição que Deus está me ensinando, irmão. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer? Se a mulher falar, não, meu marido olhou para o lado, arrumou isso, arrumou aquilo, eu vou separar, eu creio que não tinha mais casamento, não. Não tinha mais casamento, não. Glória a Deus. Eu tenho que entender, discernir qual é o ensinamento e alcançar esse ensinamento. A partir do momento que você alcançar o ensinamento, você vai saber resolver o quê? O problema. Não é fugindo do problema, não é destruindo o problema, mas eu estou falando de resolver o quê? Resolver o problema. Não adianta gritar, não adianta se irritar, não adianta sair como vítima, não adianta. Você tem que resolver o problema, amém? Então ele falou assim, olha, e te lembrarás. Não, vamos no primeiro, não terminei o primeiro ainda não. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos o quê? Deus fez o quê? Jurou. Ele é fiel para cumprir. A palavra diz que ele é. A palavra diz que ele não mente. Então não tem como dar o quê? Não tem como dar errado. Só vai dar errado se eu não tomar posse. E te lembrarás. Aí ele começou a explicar o como.
te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Irmãos, eu quero observar esses 40 anos aqui. Por que 40 anos de deserto? Porque Israel reagiu mal. Porque Israel não aprendeu o ensinamento espiritual. Porque Israel não confiou em Deus. Essa geração que estava aqui não era a mesma geração que saiu do Egito. Os homens de 20 anos para cima, a palavra diz que morreram no deserto. Por causa de quê, pastor? Dureza de coração, incredulidade, desobediência. Não se lembravam de nada que Deus fazia. Deus abriu o mar vermelho, mas em poucos dias esqueceram do grande feito. Esqueceram daquela maravilha. Pediam carne, não suportavam humilhação. Não, nós queremos carne. Ovo não, pastor. Arroz com ovo eu não como, isso é comida de cachorro. Foi igual um falou comigo ontem. Arroz com ovo não, isso é comida de quê? De cachorro. Isso é o quê, pastor? Orgulho demais, vaidade demais, excessiva, principalmente falta de quê? Humildade. Injetar humildade no ser humano é a coisa mais difícil. Mas Deus, Ele quer que vocês sejam simples. Deus, Ele quer que vocês sejam humildes. Cuidado com a vaidade. A vaidade escraviza, a humildade liberta. Amém? A humildade liberta. Então ele disse aqui, olha: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Quem guiou? Deus que guiou. Eles tinham que se lembrar dessas provas, irmãos. Eles tinham que se lembrar das necessidades que eles passaram, mas eles foram guiados por quem? Por Deus. Aí ele diz assim: te guiou no deserto estes 40 anos para te o quê? Te humilhar. Ensinar você a ser o quê? Olha para cá, irmão, para ensinar você a ser o quê? Humilde. Tem gente que não suporta a humilhação. Tem gente que não suporta a humildade. Por isso que não pode o quê? Não pode crescer. Não pode ganhar algo melhor, porque é questão de tempo para cair de novo. Por que vai cair? Porque não suporta a humilhação. A vaidade é muito grande, então Deus vai fazer o quê? Já que ele não tem condições de ser humilde, também eu vou quebrar o orgulho dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele disse assim: para te humilhar, para te o quê? Tentar. Olha só o que Deus fez. Para saber o que estava no teu o quê? A prova, irmãos, é para você se conhecer, meu irmão. Pastor, perdi o meu carro. Deus está querendo que você saiba o que você tem aonde. Talvez o carro era um ídolo para você. Pastor, perdi minha casa. Deus que te humilhou foi o diabo? Procura entender a lição. Pastor, perdi meu negócio. Não é motivo para você desesperar. Você tem que entender qual é a lição e continuar. Eu já vi gente, irmãos, quebrar e fazer o quê? E levantar de novo. Eu já vi quebrar de novo e levantar de novo. Tem gente que quebra e levanta, né, Lilson? Mais de uma vez, né? Mas por que não aprende o quê? Não aprende a lição. Aí vai ficar quebrando a vida toda. Tem capacidade, mas não pode ir. Não pode ir. Deus tem que frear, porque senão vai virar uma pessoa intolerante, intolerável, né? Melhor dizendo. Amém. Então Deus humilhou para que Israel conhecesse o que estava no teu o quê? No teu coração.
Porque Deus não quer conhecer o que está no seu coração, não de ruim, não, irmão. Isso Ele já conhece, mas Ele quer que você conheça. Ele quer que você conheça como que você reage. Ele quer que você conheça a sua falta de estrutura. Ele quer que você conheça a sua falta de maturidade, a sua falta de garra, a sua falta de simplicidade em receber certos tipos de pancada da vida. Porque é isso que tira a capacidade de inteligência. Porque a pessoa se desorienta. Israel ficava desorientado na hora da prova, na hora da fome, na hora da tensão, na hora da necessidade. O que Israel fazia? Se irritava e criticava. Criticava o próprio Deus. Ou seja, estava sendo enganado pelo próprio quê? Pelo próprio coração. Irmãos, a humilhação, a dificuldade, a prova, é para revelar a natureza e essa natureza ser corrigida. É para revelar a natureza, muitas vezes, e ela ser colocada em prática. Deus permitiu acontecer o que aconteceu com Jó, permitiu. Mas a Bíblia diz que Jó não pecou. Tem pastor que diz que Jó era orgulhoso. Não, Jó não pecou. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Mas Jó entendeu muito mais de Deus depois. Jó passou a conhecer muito mais de Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Ele foi respeitoso, temente, do começo da prova até o final da prova. Mas eu tenho certeza que ele aprendeu a lição. Diga glória a Deus. É para você, pastor, a humilhação é para quê? Para revelar a minha natureza. Entendam, irmãos, não é o fato que está acontecendo na vida de vocês. Não é a doença em si, não é a crise financeira em si, não é o casamento, o problema externo, não. É a reação que você tem dentro de você que é fundamental e precisa ser identificada e precisa ser corrigida. Para quê? Para você resolver o problema. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes eu digo que o problema é muito forte. Às vezes você diz que o problema é insuperável. Engano seu. É porque você está com a reação errada. A palavra diz aqui o quê? Para te humilhar, segunda parte, para te tentar, para saber o que estava no teu quê? No teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou... Irmãos, Deus está querendo saber se você vai reagir como Ele quer ou não. A prova vem para você ser aprovado e não reprovado. Mas você pode ser reprovado, porque você tem um livre-arbítrio para guardar a palavra e para não guardar a palavra. Mas Ele prova o quê? É nisso aqui que a gente é derrotado, ó. Aprenda isso. Pastor, o problema é meu marido. Não, ele pode ser o problema, mas pior pode ser o seu o quê? Ah, o problema é a esposa. Não, ela pode ser problema, pode ser complicada, mas o pior é o quê? É como eu estou reagindo. Tem gente que supera muita coisa que outros não têm capacidade de superar. Tem gente que passa por dificuldade que outros não têm capacidade de passar. Mas por quê? Reação. A forma como se reage. A forma como se reage a um problema é fundamental para a solução do problema. Por isso que Deus quis identificar o que tinha no coração de Israel, e Moisés chama a atenção deles para esse acontecimento pretérito. Vejam como é que vocês reagiram lá atrás, hein? Porque os problemas vão continuar. Vocês cresceram? Vocês amadureceram? Porque nós vamos para uma nova fase. Mas será que vocês estão preparados para a nova fase? O coração de vocês está preparado para receber o que Deus prometeu? Porque se não estiver preparado, não vai receber, irmão. Se não estiver preparado, Wilson, não vai à frente, não vai. Pode até imaginar que vai, mas não vai. Amém? Observe como que você reage. Ou você confia em Deus,
e amadurece no problema, ou você vai ficar tentando a Deus, ou vai ficar sendo tentado também. Pastor, estou perturbado, eu não estou aguentando. Mas ele queria que Israel deixasse Deus conduzir o povo ao longo do caminho. Deus, ele quer que você deixe ele conduzir, mas você tem que observar a palavra. Se guardarias os seus mandamentos, olha aí no final aí, ou não. Você tem duas alternativas, irmão: ou sim, ou o quê? Ou você reage correto, de acordo com a palavra, ou você não reage. Foi isso que eu falei com a irmã. Eu falei, você tem que reagir de acordo com o quê? Mas se você quiser reagir da sua maneira, você reage. Aí o problema é seu. Aí ela veio com a lei, não, porque falou isso aqui, que deu, que só pode ser se... Aí sai daqui reclamando. O problema é dela. Eu não estou nem aí. Eu fiz a minha parte. Ah, não, o senhor não falou o que eu queria. Justamente, nem vou falar. Eu vou falar o que Deus quer que você ouça. Se você entrar aqui para ouvir o que você quer, seu coração está mais envenenado do que tudo. Se você não quer ouvir o conselho, irmão, já tá dada a sentença sua já. Faça conforme está no seu coração, acabou. Agora o coração, ele é o quê? Enganoso. Israel tinha que crer, Israel tinha que confiar no cuidado de Deus, Israel tinha que deixar Deus conduzir o povo ao longo do caminho, amém? Que tudo fosse para a glória de Deus, que tudo fosse para o bem de Israel, amém? E Israel aceitasse todas as condições que Deus estava estabelecendo, mas certamente eles iam receber a vitória. E certamente vocês também vão receber a vitória. Amém. Aí ele diz assim no 3, vamos continuar. E te humilhou. E continuou com a humilhação, olha só. E te humilhou. E te deixou ter o quê? Quem que deixou? Quem que deixou ter fome? Ah, pastor, estou passando necessidade. Vou sair da igreja. O senhor não me deu dinheiro. Mas Deus está provando que está onde? Tem gente que não tem condições, mas precisa ter. Tem gente que tem que saber passar com menos para poder ganhar mais. E te humilhou e te deixou ter o quê? Outra prova. Outra prova. Agora eu não perdi o carro, não. Agora estou passando fome. Mas por quê, irmão? Porque você tem alguma coisa no seu coração que precisa ser o quê? Fortalecida. Todo esse propósito que aconteceu no deserto era para que o povo se conhecesse. Espera aí, eu não tenho resistência para dificuldade não, então tem que procurar ter. Ah, eu não sei o que é simplicidade não, então procura conhecer, para você ficar livre da vaidade. Porque a hora que vier a prova, irmão, e a prova só vem, sabe por quê? Ah, pastor, mas é problema da injustiça social. Eu até creio, mas sempre quando a prova vem pela permissão de Deus, é porque a pessoa está precisando aprender alguma coisa. Eu não estou dizendo que é castigo. Vocês estão entendendo, amém? O pastor está falando que é castigo, caso de pecado? Não, Deus está querendo te amadurecer. Deus, ele tem um propósito grande. Por que o pastor passou por muita coisa? Porque Deus tinha um propósito grande. E eu creio que Deus ainda tem um propósito grande na minha vida. Eu creio que muitas coisas maravilhosas ainda vão acontecer na minha vida. Eu creio nisso. E eu creio que vai acontecer na vida de vocês também, amém? Eu creio, mas vocês têm que suportar as provas. Vocês têm que suportar os treinamentos. Vocês têm que permanecer firmes e confiantes no Senhor. Vocês têm que ouvir. Vocês têm que se lembrar da palavra, como eu disse no início do culto, e praticar a palavra. Isso é fundamental. Voltando ao exemplo da irmã, eu falei com ela, irmão, o que a palavra diz em relação à mulher diante do marido incrédulo? Ah, não, mas eu já estou há 20 anos nessa. Ela não queria ouvir a mensagem. Sabe o que a palavra diz, irmã? Que a mulher ganha o marido incrédulo sem uma só o quê?
Sem uma só o quê? Sem uma só palavra. Se ela for tagarela, se ela ficar vigiando com quem ele está conversando no WhatsApp, se ela ficar no escuro tentando enxergar o que ele está fazendo, vai dar problema, vai piorar mais ainda. O homem já está igual um troço doido. Você fica perturbando mais. Você não tem uma cozinha para arrumar, não? Perguntei a ela. Tem uma roupa para lavar, não? Não, já lavei. Eu falei, então procura varrer a casa. Tem muita atividade sua que tá parada porque você está olhando para esse homem. Cumpre o seu papel de esposa, você vai ver Deus te abençoar. Aí ela não quer, não, aí saiu falando de mim ainda. Veio no culto à noite e saiu falando de mim ainda. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas são pessoas que não vão passar na prova, por quê? Porque não suportam a humilhação. Não sabe reagir com a humilhação. Vai ganhar como marido? Vai ganhar como a esposa? Vai ganhar como? Não tem como ganhar. Reage na carne. Reage de acordo com o seu próprio entendimento. Vai dar tudo o quê? Vai dar tudo errado. Pastor, eu tenho que reagir corretamente. Como que eu vou reagir às provações? Como que eu tenho reagido às provações da minha vida? Cuidado com a sua reação, porque Deus está sondando a sua mente. Deus está sondando o seu coração. Ele tirou para te testar. Ele está deixando acontecer isso para testar o amor, para testar o sentimento, para ver quem é quem, para revelar um para o outro, para você saber qual é o que está pegando, o que está. Será que é uma ponta de orgulho? Será o que é uma vaidadezinha de família, de raiz, que não está permitindo que as coisas se encaixem? Mas eu tenho que entender o meu o quê? Eu tenho que entender o meu eu. E era isso que Moisés estava ensinando aqui, irmãos. É isso que Deus faz. Deus nos dá lições. E a nossa reação revela o que há dentro de nós. Glória a Deus. Eles foram humilhados, pastor. Repetindo. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o quê? E te sustentou com o maná. Amém? No primeiro dia, sabe o que eles falaram? Glória a Deus. Já pensou você no deserto? Caminhando no deserto, onde não tinha comida, de repente aparece algo para comer. Todo mundo vai dizer o quê? Glória a Deus. Mas se essa comida começar a se repetir todo dia, aí que nós vamos ver quem é humilde. Chegou um dia, o pai está numa situação difícil. O que tem hoje, mamãe? Macarrão. Macarrão com carne? Não, macarrão puro. Aí vem a janta. O que tem na janta? Não tem nada. Janta não tem nada. Vamos para o almoço do outro dia. O que tem hoje, mamãe? Macarrão. Aí já olha assim, macarrão de novo. Mas tudo bem, glória a Deus. Aí vem o terceiro dia, irmão. O que tem hoje, mamãe? Macarrão. Aí pum, vira a mesa. Eu não aguento mais macarrão. Foi isso que aconteceu com o maná. No começo, que delícia. É docinho. Mas depois foi ficando enjoativo, porque todo dia era mesmo o quê? Era a mesma coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, não, de novo isso. De novo isso. Todo dia isso. Mas no começo não, no primeiro dia não. Primeiro, oxe, que delícia. Nós estávamos com fome, né? Barriga com fome. Não tem tempero melhor do que a fome, né? A mulher pode se cozinhar mal, mas se eu chegar com fome, eu como até o prato. Mas se ela cozinhar mal e eu tiver de barriga cheia, sabe o que eu vou falar para ela? Eu já estou enjoado da sua comida. Eu já estou enjoado da sua comida. Olha, você sabe o que acontece? Você não aprendeu a cozinhar igual a mamãe. Aí lembra da mamãe, lembra da vovó, lembra da titia. Quando eu ia na casa de titia, madrinha,
ela preparava uma comida deliciosa. Mas você, quando eu casei com você, eu sabia que eu ia sofrer com o negócio de comida. Quem está entendendo, diga amém. Israel começou com maná, mas ela não teve a humildade. Ela não teve humildade para suportar o maná todo dia, mas era uma coisa abençoada de quem? De Deus, irmãos. Eles queriam se sentir bem, olha só, com a provisão material. O nosso problema é esse, nós achamos que uma provisão material, ela vai ser suficiente para nos encher. Tem gente que acha que casa boa, carro bom, é o suficiente para a felicidade da família, mas não é isso. Não é isso. É bom, pastor? É, mas não é tudo. É bom, pastor? É, mas se você não souber lidar, vai ser o motivo da destruição, vai ser o motivo da separação. Amém, irmãos? A palavra está dizendo aqui, vamos repetir: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste. Mas aconteceu numa passagem que eles reclamaram do maná. Amém? Irmão, sabe o que acontece? Israel tinha que saber que não é pelas coisas terrenas que nós somos sustentados. Quando você vai para a igreja, que fica negócio de teologia de prosperidade, congresso dos não sei o que, dos empresários, e não sei mais o que, tudo visando materialismo. Isso aí é o que, pastor? Vai sair com fome. Vai sair com fome, vai sair cheio de sonhos terrenos e vai esquecer das coisas de quem? Das coisas de Deus. Eles ficaram fascinados, irmãos, com a questão da comida, mas eles não conheciam o maná. O maná era algo que eles não sabiam de onde era. Era uma providência material de Deus, sim, mas Deus mostrou que o maná não era o bastante. Não é o bastante o dinheiro, não é o bastante a casa, não é o bastante o carro. E ele diz aqui: nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de quê? Deus está querendo dizer aqui que nós não vivemos somente de provisão material, irmãos. Não é só a comida que vai satisfazer você, mas você precisa também da palavra de Deus. Ah, pastor, comida, bebida, vestimenta, casa boa, carro bom, mas você ainda não está feliz, porque está faltando o alimento espiritual, porque está faltando as reações espirituais no seu coração para te sustentar. Eu já vi muita gente, irmão, com dinheiro, depressivo, vazio, até se matar por conta disso. Cair numa desilusão, porque existe um buraco no coração, não existe um preenchimento, e a pessoa está ali sofrendo, é passível de ataques do próprio diabo, porque está com um buraco aonde? Está com um buraco no coração. Feche os buracos dos corações de vocês, preencha os corações de vocês, principalmente com os pensamentos de Deus. Repetindo: te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de quê? Mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o quê? Pastor, tem provisão material? Tem, mas o principal é a dependência de quem? A dependência de Deus. É a dependência de Deus, irmãos. É o alimento espiritual, irmãos. Pastor, eu preciso da palavra? Precisa. Eu preciso do alimento espiritual? Precisa. Muitas vezes mais do que a comida. A comida você tem, mas você continua com fome. A comida você tem, a casa você tem, o carro você tem, mas você continua com fome. Você continua sofrendo. Você continua com um vácuo na sua alma. Amém?
Amém? Tem que haver uma correção. Tem que haver uma correção. Jesus falou essas palavras aqui, lá em Mateus 4, falou. Na prática, Cristo usou essas palavras, usou. Por quê? Porque ele jejuou primeiro. Jesus levou 40 dias no deserto jejuando, irmãos. Preparando o quê? Preparando o quê? 40 dias de jejum e oração, preparando o quê? Preparando o coração, porque o ataque ia ser forte do inimigo. O diabo, a primeira coisa que o diabo perguntou a ele foi o quê? Faça com que estas pedras se transformem em quê? O diabo quer que você crie o seu próprio pão. Você não precisa depender de Deus. Crie o seu próprio pão. É isso que o diabo fala. Amém? Mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Depois da fome, o diabo veio tentar Jesus. Propôs que Jesus criasse o seu próprio pão. Cria um pão aí e come. Mas Jesus não fez. Ele obedeceu a palavra de quem? Ele não podia usar o poder divino dele para ele mesmo. Ele tinha que usar o poder divino para as pessoas. Ele fez milagre para as pessoas. Ele curou outras pessoas. Mas ele não usou o poder divino para ele. Nem a nível material, nem para qualquer tipo de mordomia. Vocês estão entendendo? Amém? É uma pessoa que viveu de quê, pastor? Da provisão material? Não, mais da espiritual. Jesus não tinha casa. Jesus foi o verdadeiro exemplo de humildade. Mas ele foi e é o Cristo Salvador. Ele é a referência para todos os homens. Ele é o homem ideal que Deus enviou nessa terra, para que nós soubéssemos como nós deveríamos reagir. Ele é o padrão de reação emocional, psicológica e espiritual. Quem quiser reagir corretamente, aprenda com Jesus, aprenda o Evangelho, aprenda a palavra de Deus, mas não as coisas do homem. Fulano, você vai ficar rico. Isso é relativo. Isso é relativo. Nem só de pão viverá o quê? Nem só de pão viverá o homem. Está aqui, ó, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A palavra de Deus, irmãos, que a Bíblia está querendo dizer aqui. A palavra de Deus. Eles não conheciam o maná. A palavra maná quer dizer em hebraico: que é isto? Que é isto? Mas era uma provisão de quem? Era uma provisão de Deus. Eles tinham que viver na dependência de quem? Não se preocupe com o pão. Não se preocupe com o pão. Se preocupe com a dependência de quem? Se preocupe com o Senhor. Concentre-se no Senhor, que Ele vai enviar a provisão. Quem crê, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia. Vamos continuar em outra oportunidade.